Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos e irmãs. Amém? Queridos, então nós vamos partir aí para um segundo momento aqui do nosso congresso. Porém, antes nós queremos aí fazer uma breve apresentação. Meu nome é Marcelo, eu sou pastor presbiteriano há 14 anos. Estou na igreja presbiteriana de Americana, interior de São Paulo, numa igreja onde nós temos lá também outros 4 pastores. Sou casado há 13 anos com Miriam, tenho uma filhinha, já falei sobre ela aqui, tem 5 anos, chama Luísa, e nós também, lá em Americana, exercemos a profissão de advogado. Tem um escritório de advocacia e militamos lá na área do direito civil, também para a glória de Deus. Até porque a palavra nos diz, né? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, procuramos também nesse meio jurídico estar glorificando a Deus aí com as nossas ações. Vamos orar para iniciarmos? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos buscar a presença de Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado e o Senhor nos concedeu aí uma manhã maravilhosa, ó Deus, nesse congresso. E agora, Deus, nós mais uma vez rogamos a tua presença aqui no nosso meio, abençoando-nos, ó Pai, no restante dessa tarde. Que o Senhor continue, ó Pai, nos abençoando, falando nos nossos corações, orientando, nos instruindo, nos deixando sábios, ó Deus, em todas as coisas. Esta, Senhor, é a oração que nós fazemos, agradecidos, no nome santo e precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Também queremos cumprimentar aí o sínodo, em especial aí o trabalho masculino do sínodo, que teve essa ideia de promover esse encontro com um tema aí tão relevante, e isso nos alegra muito, até porque muitas vezes lá na nossa região nós temos visto UPHs que estão se acabando, se arrastando, e aqui nós percebemos aí uma UPH forte, uma UPH preocupada com as questões aí do nosso tempo. Então nós parabenizamos aí o trabalho masculino aqui do sínodo, e em especial também queremos cumprimentar toda a organização deste evento, e em especial a figura do Orestes Jorge, nosso presidente aí sinodal, que tem sido uma pessoa realmente muito agradável, gentil, hospitaleiro. Que Deus possa abençoá-lo. Cadê ele? Eu não estou vendo ele aqui, não está nesse momento. Está lá em cima. Valeu, viu? Obrigado por tudo. Irmãos, eu quero começar aqui contando uma piada. Pode? Pode, né? Se tem palavrão, pode. Piada de mineiro, pode? Não. Depende, né? Depende. Mas veja bem, conta-se que um mineiro, acho que aqui de Contagem mesmo, da Grande Belo Horizonte, ele viajou até o Rio Grande do Sul. Chegando lá, ele estava com fome por causa da viagem, ele adentrou em um bar. Quando ele adentrou no bar, a cidade lá no sul era pequena, todos os gaúchos, devidamente trajados, chapéu, bombacha, todos de bigodão, botina, ficaram olhando o mineirinho lá de cima e embaixo. Ele encostou no balcão e fez um pedido: por favor, gauchão, atrás do balcão, o senhor poderia me dar um copo de leite? E aí então o gaúcho, dono do bar, bateu no balcão e disse: aqui nós não gostamos de homem que bebe leite. E o mineiro olhou assim: olha, e lá em Minas a gente não gosta de homem de jeito nenhum. Irmãos,
Na verdade, esse mineirinho aí mentiu. Porque, como todos sabem, nós temos vivido tempos onde, não apenas no Sul, não apenas em Minas, não apenas em São Paulo, mas em todos os cantos do Brasil e do mundo, nós vemos homem gostando de homem, mulher gostando de mulher, e vivendo estes como verdadeiros casais heterossexuais. Essa é uma realidade conhecida e vivida por todos nós, está espalhado em todo canto. E hoje, na parte da manhã, nós vimos aí a perspectiva bíblica, vimos aí o que a lei de Deus fala a respeito da homossexualidade. Contudo, agora, nós aqui temos o desafio de não falar sobre, de falar não sobre a lei de Deus, mas agora nós vamos procurar aqui retratar, falar um pouco a respeito da lei dos homens, a respeito desse tema. Nós sabemos o que diz a lei de Deus sobre a questão da homossexualidade. E agora nós vamos virar a chave aí e vamos abordar algumas coisas que não estão na lei de Deus, estão na lei dos homens. E algo que é interessante pensarmos é que, se a igreja, o povo de Deus, tem tido muitas vezes dificuldade de tratar sobre a questão da homossexualidade, é verdade também que o direito, a justiça, o poder judiciário, os legisladores, os operadores do direito também sofrem dificuldades para legislar para esse grupo, para essas pessoas, para resolver os problemas que atingem a população LGBT. Então não é apenas na seara evangélica, cristã, que existem dificuldades para lidar com essas pessoas. Também no ramo jurídico é muito difícil, porque muitas vezes são lançadas leis, propostas de leis, que acabam de uma forma ou de outra agradando uns, desagradando outros, beneficiando uns em detrimento dos outros e outros em detrimento de uns. Então também há muita dificuldade, não só na igreja, mas também no ramo jurídico, para resolver as questões da homossexualidade. Eu queria falar, tá pronto? Enfim, isso. Então, o tema da nossa palestra nesse segundo momento é esse: união homoafetiva, perspectivas, do direito civil. Vamos falar também alguma coisa aí sobre direito constitucional, e depois também vamos abordar aí a questão da lei anti-homofobia ou criminalização da homofobia. Nosso objetivo aqui com essa palestra, já esclarecemos de início, que não é o esgotamento, obviamente, desse tema que vamos palestrar, mas procuramos, é o nosso objetivo, despertar a atenção dos irmãos e tecer aqui algumas reflexões sobre os novos rumos pelo qual caminha a nossa sociedade, a sociedade brasileira, após uma decisão considerada histórica pelo
Supremo Tribunal Federal em maio de 2011, que acabou por equiparar, ou seja, colocar no mesmo pé de igualdade a união homoafetiva, a união estável entre homem e mulher. E a partir então desta decisão da nossa Suprema Corte, abriu-se a partir daí a oportunidade, a possibilidade, entre outras coisas, para o conhecido, falado e chamado casamento gay dentro do nosso país. Então foi por causa de uma decisão em 2011 que acabou por equiparar, colocar no mesmo pé de igualdade a união homoafetiva, a relação hétero entre homem e mulher, união estável, que abriu então a oportunidade para que os homossexuais pudessem então viver não apenas em união estável, mas também se casarem, como a gente diz, de papel passado e tudo mais. Queremos também aí com a nossa palestra, num segundo momento, refletir sobre a criminalização da homofobia. Existem aí algumas iniciativas lá no Congresso Nacional, a tramitação de alguns anteprojetos, projetos de lei que procuram criminalizar a homofobia. Contudo, nós queremos dar um destaque aqui todo especial a um projeto de lei muito famoso, ficou muito conhecido, que foi aí o PL 122/2006, que ficou batizado, conhecido como Lei Anti-Homofobia. Isso não entrou em vigor, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas naquela época esse projeto de lei ficou batizado, conhecido como Lei Anti-Homofobia, e tramitou aí no Congresso Nacional e já visava criminalizar a homofobia. Então vamos falar aí sobre esse projeto de lei que suscitou muitas preocupações, sobretudo no meio cristão, com as coisas que ali estavam escritas, e nós vamos falar sobre algumas destas questões aqui. O que nós vamos fazer agora? Falar um pouquinho de história. Como está lá no slide, histórico da evolução legislativa. Então, ao longo do tempo, houveram várias leis dentro do nosso país que trataram sobre a questão homoafetiva, sobre questões que pairavam aí sobre a homossexualidade. Então isso não é um problema de agora. Nós vamos verificar aqui dentro de instantes que a questão aí da homoafetividade é um problema antigo, e também lá na antiguidade já existiam leis aqui no Brasil falando sobre esse assunto, falando sobre esse tema. Se hoje, no nosso atual momento, o Brasil reconhece aí o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e é importante enfatizar que mais de 3.700 pessoas do mesmo sexo já se casaram em nosso país. Então, se hoje no nosso país existe isso, pessoas casando, pessoas do mesmo sexo, e também no nosso país, como acabei de dizer, também tramitam aí leis que procuram criminalizar a homofobia, ou seja, até prender aqueles que incitarem ou praticarem discriminação, violência contra a população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis. Então, hoje nós vivemos esse momento legislativo onde essa população tem aí ganhado muitos direitos. É importante nós sabermos que a coisa nem sempre foi assim aqui no nosso país. Num passado não muito distante, nós verificamos que as leis que
vigoraram em nosso país eram para punir, entre outras coisas, com a morte, os homossexuais. Isso aconteceu aqui no Brasil. Isso foi lei aqui no nosso país. Praticar a homossexualidade, além de ser naquela época, e ainda hoje também é, pelo menos para nós, um pecado, era também naquela época considerado crime. Então o homossexual, ele era um criminoso. Na época em que o Brasil foi colônia de Portugal, as ordenanças do reino português eram expressas no sentido de punir quem praticasse a homossexualidade, quem fosse homossexual, e mais, também punir aquele que, embora não fosse homossexual, deixasse de delatar as autoridades que ele conhecia, que ele tinha conhecimento de uma pessoa homossexual. Então veja que tempo que existiu aqui no nosso país. O homossexual era criminoso, era punido, tinham penas, vamos falar sobre elas, e também era considerado, partícipe do crime aquele que, embora não fosse homossexual, mas conhecesse alguém que tinha práticas homossexuais, não delatasse, não, como a gente diz, dedurasse isso para a autoridade. Esse também poderia sofrer represália, punição criminal. Eu quero apontar aqui para os presentes essas leis. Então nós temos lá no livro 5º, título 17, das ordenações afonsinas, vigorou aqui no Brasil, Brasil colônia. E olha o título que estava lá nesse livro, nesse capítulo: dos que cometem pecado de sodomia. Então isso era uma lei, irmãos, não era eclesiástico, não era para a igreja, mas era para a colônia, era para o Brasil. Vigorava no Brasil, em todos os reinos de Portugal, onde nós vemos aí uma influência muito grande da igreja, e no caso da Igreja Católica, na vida das pessoas. Que o legislador daquela época, ao escrever, ao editar uma legislação, ele colocou um título lá: dos que cometem pecado. Pecado não é um termo jurídico, pecado é um termo religioso, mas a lei daquela época coloca aí um termo religioso: dos que cometem pecado de sodomia. Sodomia é a palavra aí da época para descrever a pessoa que praticava a homossexualidade. E dizia lá: pomos por lei geral que todo homem que tal pecado fizer seja queimado e feito por fogo em pó, por tal que já nunca de seu corpo e sepultura possa ser ouvida memória. Então isso era lei aqui no nosso país. Era assim que o nosso legislativo tratava o homossexual. Seguindo, queridos, é importante também dizer que a coroa portuguesa, como eu acabei de dizer, ela também se preocupava com as pessoas que não delatavam a homossexualidade às autoridades. E a fim então de incentivá-las, surgiram aí outras leis que falavam então sobre a questão aí não só do que cometia o pecado,
da sodomia do homossexual, que era homossexual, mas também leis aí que falavam dos delatores. E isso a gente vê lá nas ordenações manuelinas. Então lá no livro 5º, título 12 dessas ordenanças, tinha lá um capítulo do crime de sodomia. A palavra pecado foi retirada, mas a homossexualidade continuava sendo considerada crime. Estabelecia morte pelo fogo ao sodomita, e olha o agravamento agora, e que todos os bens do homossexual, do condenado por sodomia, fossem confiscados à coroa portuguesa. Bem como, e aí vem a figura do delator, né? Bem como quem delatasse a autoridade, pessoa com conduta homossexual, receberia 1/3 da propriedade deste. Ou seja, quem delatasse era premiado. Era um incentivo à delação. Delação premiada, né? Poderíamos dizer assim. Então, uma pessoa que sabia que alguém era homossexual, se delatasse isso à autoridade, ela se livrava de sofrer represália, de ser punida, e ainda recebia parte da propriedade do homossexual condenado pelo crime de sodomia. E se o condenado, o homossexual, não tivesse nenhum bem para que o delator pudesse se apropriar dele, a lei dizia o seguinte: a coroa portuguesa paga ao delator a quantia de 50 cruzados. Não me pergunte quanto que vale isso hoje, mas o delator não ficava na mão. Se ele contasse que tinha conhecimento de alguém que era homossexual, ele ia receber lá o seu prêmio, ou a própria propriedade do homossexual, ou então dinheiro da coroa portuguesa. E uma outra lei também previa aí outras espécies de punição. Estabelecia que caso alguém soubesse da conduta homossexual e não informasse a autoridade, ele seria então penalizado. Ao invés de receber prêmios, como anteriormente nós falamos, ele receberia uma pena. E qual era a pena dele? Também perda de propriedade, mesmo não sendo homossexual, mas porque não contou, não falou, conhecia quem era a propriedade, e também degradado. O que significa isso? Era uma pena de exílio. Ele tinha que se afastar dos reinos de Portugal. Então, qualquer terra no mundo que pertencesse a Portugal, essa pessoa não poderia mais habitar, não poderia mais viver. Então, essa era a pena que a coroa portuguesa aplicava a quem não delatasse o conhecimento de algum homossexual. Outra lei, ordenanças filipinas. Então, lá no livro 5º, título 13 dessas ordenações, a palavra pecado retorna, e lá constava o seguinte: pecado de sodomia previa que o pecado por sodomia fosse queimado vivo. Aqui um parênteses: anteriormente, as leis, como eu mostrei para vocês, puniam, o homossexual com a morte. Só que primeiro eles estrangulavam e depois queimavam. Agora aqui não precisava mais estrangular o homossexual, já queimava vivo. Então essa era a legislação: queimava o homossexual vivo. E também nesse tempo aqui foi apenado o crime de molicie, que, como está aí entre parênteses, a masturbação entre homossexuais. Então o camarada era pego com isso, ele também seria punido, seria castigado, e no caso a pena para esses era o Degredo de Gales. E o que isso significa? Você já assistiu aqueles filmes onde aparecem aquelas caravelas enormes?
E aqueles barcos à vela, eles chamavam galés. E embora esses barcos fossem à vela, existia um porão, onde lá embaixo ficavam os remadores, chamados de galera. E lá na galera, as condições eram terríveis. Lugar insalubre, sem ventilação, muito quente, onde as pessoas faziam suas necessidades ali mesmo. Quem estava ali na galera trabalhava noite e dia e noite, pouco descanso. E a grande verdade é que muitos que recebiam essa pena de ir lá para o degredo de galés ou ficar remando nos barcos da coroa portuguesa, logo morriam. Então quem recebia essa pena aí sabia que não teria mais muito tempo de vida. Independência do Brasil. Quando a independência do Brasil ocorreu em 1822, é oportuno sabermos que nada mudou na vida dos homossexuais em relação a essas leis que nós acabamos de falar. Ou seja, todas essas leis afonsinas, manuelinas, que nós mostramos aqui, filipinas, elas não foram revogadas por Dom Pedro I. E tais normas perduraram no Brasil até 1830, quando foi criado então o Código Criminal do Império, que pela primeira vez varreu do sistema o crime de homossexualidade. Então no nosso país, somente em 1830, no Brasil é de 1500, somente em 1830 é que no Brasil a homossexualidade deixou de ser crime. Interessante ainda sabermos que, embora o Código Criminal do Império e outros códigos posteriores tenham retirado do sistema jurídico a criminalização da homossexualidade, nem por isso se tornou mais fácil em nosso país a vida dos homossexuais, uma vez que estes passaram a ser pessoas não mais criminosas, mas invisíveis para o Estado no tocante aos direitos civis e sociais. Ou seja, até 1830, homossexuais no Brasil eram tidos por criminosos. De 1830 para frente, com a criação aí do Código Penal do Império, daí para frente, a partir de 1830 para frente, os homossexuais foram deslocados para a condição de pessoas invisíveis, sem importância para o Estado nas questões jurídicas, civis, sociais. De modo que nesse tempo, somente as relações heterossexuais, ou seja, homem e mulher, desfrutavam de todos os direitos civis e plena proteção do Estado. Então os homossexuais, eles não eram mais criminosos, porém viveram um tempo sem direitos civis, pouquíssimos direitos, praticamente direito nenhum comparado com aquilo que acontecia nas relações heterossexuais, homem e mulher. E esse fato, na verdade, somente foi modificado em nosso país com essa recente até decisão do Supremo Tribunal Federal em maio de 2011, que de forma unânime, ou seja, todos os ministros lá do Supremo entenderam, fundamentando nos direitos e princípios constitucionais da igualdade,
liberdade, intimidade e dignidade da pessoa humana e da não discriminação, que as uniões existentes entre pessoas do mesmo sexo deveriam usufruir dos mesmos direitos das uniões heterossexuais, homem e mulher, previstas no Código Civil. Então foi, por isso que dizem, né, que essa foi uma decisão histórica do Supremo, porque foi aí então que verdadeiramente, né, se ampliaram os direitos, ou colocaram, né, de uma forma mais marcante e acentuada, direitos civis para a população homossexual. Em síntese, o julgado do STF estabeleceu que não existe diferença de direitos entre a relação homoafetiva e a união estável entre homem e mulher. Então equiparou, colocou no mesmo pé de igualdade. Tudo aquilo que vale na união estável para homem e mulher também vale agora para as uniões homoafetivas. Os mesmos direitos, né, que os heterossexuais possuem na sua relação heterossexual, homem e mulher, agora também são repassados nas relações homoafetivas. E aí, seguindo, nós queremos mostrar aí o que mudou de fato com essa decisão do STF. Com essa decisão do STF, como eu disse, ela não apenas, né, estendeu à união homoafetiva os mesmos direitos da união hétero, mas abriu-se também a possibilidade para que os homossexuais adquirissem outros 112 direitos, que até então eram exclusivos aos casais heterossexuais. Então, a partir dessa decisão do STF, muita coisa mudou na vida dos homossexuais. Foi só a questão do casamento, que foi o que mais foi falado, mas veio em consequência dessa decisão a possibilidade de eles também conseguirem muitos outros direitos. Cerca de 112 direitos que até então não tinham e eram exclusivos para os casais heterossexuais, agora também são direitos dos homossexuais que vivem aí juntos. Obviamente, não será possível discorrer sobre todos esses direitos que foram aí estendidos às relações homoafetivas, mas nós vamos citar aqui alguns importantes ou principais. Então, antes da decisão do STF, a união homoafetiva, aqueles homens que viviam juntos, dividiam a sua vida, ou as mulheres que viviam juntos, né, como casal, essa união era considerada, na verdade, uma sociedade. Então a nossa lei, o legislador, entendia que essa relação homoafetiva era uma sociedade. Sendo assim, as questões dessa relação, as questões oriundas, os problemas dessa relação, seriam resolvidos não por meio do direito de família, porque ali não existia uma família. O que existia ali era uma sociedade. Então, quando não dava certo uma relação homoafetiva e os homossexuais procuravam a justiça para resolver o fim daquela relação, a lei que ia ser aplicada ali seria a lei do direito empresarial, do direito societário. Então, quando uma empresa, né, quebra, acabou, tem que dividir lá os bens, era essa lei aí que era aplicada na vida das pessoas do mesmo sexo.
porque ali havia, o legislador entendia que ali havia apenas a união homoafetiva foi equiparada à união estável entre homem e mulher. E a legislação brasileira, ainda que as pessoas não fossem casadas, homem e mulher, de papel passado, como a gente costuma dizer, mas vivessem em uma união estável, o legislador considera que ali existe uma família, ainda que homem e mulher não sejam casados, mas a lei entende que eles estão vivendo junto, a ideia de constituir ali uma família duradoura, é algo público, que todo mundo sabe, então existe ali uma família. Então o que aconteceu? Os homossexuais foram equiparados a esta situação, sendo também agora considerados entidade familiar, não mais sociedade. Dois homens que vivem juntos, dividem as contas, se amam, eles então agora são considerados pela lei como uma entidade familiar. E todas as questões desta família será então resolvida pelo direito de família constante no Código Civil. Antes da decisão do STF, outras mudanças. União homoafetiva, não existia a possibilidade de casamento. Então, os homossexuais viviam juntos muito tempo, às vezes a vida inteira, e não eram casados, não existia na lei essa possibilidade de se casar. Após a decisão do STF, pessoas do mesmo sexo que vivem juntas, elas podem se casar, convertendo essa união, convertendo essa relação em casamento. Então lá no artigo 1726 do Código Civil está explícito que a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Porém, o Código Civil aqui está falando de homem e mulher. Em nenhum momento o Código Civil até hoje fala da relação homossexual. Contudo, essa lei, embora feita pelo legislador para homem e mulher, agora está, depois da decisão do Supremo, sendo por analogia válida também para os homens que vivem juntos, as mulheres que vivem juntas. Então, se quiserem converter essa união estável em casamento, podem. Então, agora eles podem se casar. E em 2013, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da resolução número 175, deu a seguinte decisão, orientação para os cartórios de registro civis, ou civis, de que os cartórios não podem mais se recusar a proceder o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Porque tinha muito cartório que chegavam lá, os homossexuais, nós queremos casar. E eles diziam, não, vocês precisam procurar a justiça e ter então uma autorização do juiz, convertendo essa relação de vocês, essa união estável de vocês, em casamento. Aí tudo bem, vocês estão casados. Agora não precisa mais disso. O CNJ falou, apareceu no cartório, querem casar, vão se casar. Então isso também acontece. Seguindo, outro aspecto. Antes da decisão do STF, fim da relação homoafetiva, não existia a possibilidade de pedido de pensão alimentícia ao companheiro. Então isso era um fato, era uma sociedade, era a lei das empresas, do direito empresarial, que era vigente na relação, que é igual, e phobos, que significa medo, aversão, repulsa. Dessa forma, homofobia é o termo cunhado, criado
para designar a pessoa que possui aversão, repugnância, ódio, antipatia contra homossexuais, bissexuais, transexuais e travestis. O homofóbico, ao se deparar com homossexuais, lésbicas, travestis, transexuais, ele não consegue tratar essas pessoas de modo natural. Esse é o homofóbico. E aí talvez venha até a pergunta que foi feita aqui, né? Será que tem homofobia, preconceito na igreja? Será que quando essas pessoas entram na nossa igreja, qual é a reação da igreja? Como é que nós tratamos essas pessoas? Será que é do mesmo modo como nós tratamos um homem, uma mulher, um casal heterossexual que adentra os nossos templos? Então o homofóbico, ao se deparar com um homossexual, ele não consegue tratá-lo de modo natural, cordial, respeitoso, mas manifesta então preconceito, olha de canto, faz piadinhas, alguns chegam a insultar, desrespeitar, desprezar, outros odeiam, ao ponto de agredi-los fisicamente por causa da sua opção sexual. Então esse é o homofóbico, é aquele que tem aversão, repugnância. Então ele não consegue tratar o homossexual, o travesti, a lésbica de uma forma respeitosa, com dignidade. Enfim, qualquer atitude que ofenda, desrespeite ou ataque a dignidade ou a integridade física de uma pessoa, por ser ela homo, bi ou transexual, é considerada uma manifestação homofóbica. Então, todas as vezes que alguém não trata uma lésbica com dignidade, ele está manifestando aí a sua homofobia. Vale a pena ainda falarmos um pouco aí sobre os números da homofobia. A perseguição e o ódio contra a população LGBT tem sido uma realidade em diversas partes do mundo. Isso não é só no Brasil que acontece. Em várias partes do mundo existe muito ódio, muita perseguição contra a população LGBT. Segundo a revista The Economist de 2010, prestem atenção, há ainda no mundo cerca de 80 países onde ser homossexual é crime. Então aquilo que acontecia aqui no Brasil, lá em 1500, época do Brasil colônia, onde ser homossexual era um crime, com punições terríveis, até pena de morte, isso ainda hoje acontece em cerca de 80 países do mundo. A maior repressão à expressão da homossexualidade é observada nos países muçulmanos ou islâmicos. Lá, nesses países, os homossexuais são apenados com trabalhos forçados, prisão perpétua, mutilação de membros do corpo, chicotadas e pena de morte por enforcamento, decapitação ou queimados vivos. Então isso acontece ainda hoje, em muitos lugares da África, no Oriente Médio, na Ásia, países aí muçulmanos. No Brasil, olha que interessante, mesmo com toda essa abertura legislativa,
que aconteceu a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2011, pesquisas apontam que o nosso país está entre os países mais homofóbicos do mundo, onde mais se mata homossexuais no mundo. Segundo dados fornecidos pelo IBGE e também pelo Grupo Gay da Bahia, uma instituição aí antiga até, a média é de um homicídio de homossexual a cada 28 horas. Então, a cada 28 horas no Brasil, uma pessoa é morta, é assassinada porque ela era lésbica, travesti, homossexual. Em 2015, 318 pessoas foram mortas por serem gays. Diante desses números, a nossa presidente afastada, Dilma Rousseff, deu a seguinte declaração: estamos diante de uma barbárie. É preciso criminalizar a homofobia. E aí? Será que é preciso criminalizar? Essa é uma questão. Muitos dizem que sim, outros dizem que não. Tramitam, como eu disse, no Congresso Nacional anteprojetos de lei, aprovação de Estatuto da Diversidade Sexual, projeto de lei da deputada Maria do Rosário, que é quase que o sucessor da PL 122, projeto de lei 7582 de 2014. Nesses textos, sobretudo, o objetivo é punir criminalmente, ou seja, com cadeia, com prisão, privação da liberdade, aquele que praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual ou identidade de gênero. Os que defendem a criminalização da homofobia e a aprovação de uma lei anti-homofobia entendem que com essa medida a população LGBT estaria mais protegida da perseguição, da violência que sofrem por causa da sua homossexualidade. Então esse é o maior objetivo desses defensores da criminalização da homofobia. Eles acham que aprovando leis nesse sentido, a população LGBT estará mais protegida dessa violência que tem acontecido contra eles em nosso país. Por outro lado, existem os contrários à criminalização da homofobia. Boa parte da comunidade religiosa e também até fora da seara religiosa, alguns professores de direito, juristas, jornalistas, têm manifestado preocupação com esses projetos de lei e defendem a não aprovação deles da forma como estão sendo produzidos e escritos, visto que eles estariam ferindo direitos constitucionais da liberdade de expressão, de opinião, liberdade de crença, liberdade religiosa e promovendo ainda a discriminação da maioria heterossexual. Em outras palavras, dependendo como for aprovada uma lei anti-homofobia, talvez nós, como igreja, teremos problemas para falar desse assunto como nós estamos falando aqui hoje. Então é isso que às vezes assusta um pouco. Eu acredito que todos nós aqui somos contra qualquer tipo de discriminação.
seja por causa da cor, da raça, da questão social, da sua opção sexual, nós temos que ser contra a discriminação. Mas, se a lei não for bem feita, se a lei não for bem escrita, nós estaremos então retirando alguns direitos que a maioria heterossexual e a igreja possui hoje em nosso país. Só para os irmãos terem aí uma ideia, o projeto de lei 122 de 2006, que ficou, como eu disse, conhecido como lei anti-homofobia, ele foi arquivado o ano passado, foi arquivado em 2015. Então toda aquela polêmica que se deu e tal, e eu via o Silas Malafaia na televisão falando sobre isso toda hora, todo aquele debate, no final das contas, esse projeto de lei ele foi arquivado. Mas veja bem, ele foi arquivado não por questão do mérito da lei, mas ele foi arquivado por uma questão, um projeto de lei que tramita por 8 anos, por 2 legislaturas, 4 mais 4, sem a sua aprovação, ele é automaticamente arquivado. Então foi isso que aconteceu com a PL 122. Discutiu-se, não se aprovou nada, e ele então, por uma questão regimental, foi automaticamente lançado para o arquivo. Mas esse projeto de lei, o PL 122, recebeu muitas críticas de religiosos e operadores do direito. Por exemplo, esse projeto de lei 122 previa alteração do artigo 121 do Código Penal, que trata lá do crime de homicídio, com pena de 6 a 20 anos de reclusão, chamado homicídio simples. Contudo, a lei penal mostra lá circunstâncias que agravam o crime de homicídio, elevando assim a sua punição de 12 a 30 anos de prisão. E quais são esses motivos? Matar alguém por motivo fútil é um agravante. Matar alguém por recompensa é um agravante. Matar alguém por traição, por emboscada, por ocultação de um outro crime, eu matei ele por causa de uma outra coisa que eu já tinha feito de errado, tudo isso agrava a pena. O projeto de lei 122, a chamada lei de homofobia, desejava fazer o quê? Incluir entre os motivos de agravamento da pena de homicídio o seguinte: homicídio motivado por preconceito de orientação sexual ou identidade de gênero. Então, quem matasse porque o outro pratica a homossexualidade, teria a pena dele agravada. Então, é mais de 12 anos de cadeia, de 12 a 30 anos. Aparentemente parece não ter problema nisso. Porém, juristas e também pessoas da seara religiosa levantaram a seguinte questão. A crítica foi levantada no sentido de que, caso aprovado essa alteração na lei penal, matar um gay no Brasil passaria a ser mais grave do que matar um heterossexual. Então, se acontecer um assassinato, se a pessoa morre, foi morta lá porque ele era homossexual, a pena
está agravado. Ah, não era homossexual, então não tem agravamento da pena. Por que você matou? Ah, eu matei porque ela era lésbica, eu não gosto de lésbica, então matei. Então, pena mais grave para você. Ah, por que você matou? Ah, eu matei porque ele era obeso, ele era gordo. Não é um preconceito também? Mas nesse caso, não teria o agravamento da pena. Então, o que aconteceria? Nós teríamos aí, digamos assim, vidas valendo mais do que outras. Vidas mais relevantes ou importantes que outras. Teríamos, na verdade, uma lei discriminatória. Então, isso foi uma crítica. O projeto de lei 122 trazia também o seguinte dispositivo: deixar de contratar alguém, ou nomear alguém, ou dificultar sua contratação ou nomeação, quando atendidas as qualificações exigidas para o posto de trabalho, motivado por preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Pena: reclusão de 1 a 6 anos. Então, o que estava previsto aqui? Se você deixar de contratar alguém sobre o fundamento, olha, não vou te contratar, embora você tenha aí as qualificações para o trabalho, mas aqui na verdade eu gostaria que aqui trabalhasse uma mulher de verdade e não um travesti. Se essa lei fosse aprovada, o que aconteceria aí? Cadeia. A pessoa seria penada. Ah, pastor, mas isso não está certo? Algumas pessoas entenderam que não. Juristas e pessoas da área religiosa. Por quê? Vamos pensar no seguinte caso: um pai e uma mãe trabalham o dia todo, e por causa disso, então, eles resolvem deixar os seus filhos menores de idade em casa com uma babá. Então vamos contratar uma babá. Colocam um anúncio no jornal e depois de um tempo bate lá à sua porta um travesti. Olha, eu vi o anúncio no jornal, eu já cuidei de muitas crianças, gosto de criança, cuidei dos meus sobrinhos, e agora eu estou aqui para ser babá dos filhos de vocês. E aí então, o que fazer? Segundo esse projeto de lei, se ele fosse aprovado, se você se manifestar no sentido de dizer, olha, nós colocamos esse anúncio no jornal, mas nós preferimos que uma mulher, alguém do sexo feminino, cuidasse dos nossos filhos na nossa ausência. Esse casal estaria aí sofrendo um sério risco de ir para a cadeia. Eu entendo, meus queridos, e não só eu, como muita gente da área, que as pessoas devem ser livres para contratar e demitir segundo os seus valores, segundo as suas convicções. Os pais têm direito de escolher aquilo que eles entendem ser melhor para a criação dos seus filhos, ou não? A Constituição do Brasil, no seu artigo 5º, incisos 4º e 6º, reza que é livre a manifestação do pensamento.
e é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então as minhas convicções, as minhas crenças, os meus valores me dizem que o melhor para educar meu filho, para ser babá do meu filho, é uma mulher e não um travesti. Eu tenho que ter esta liberdade. Seguindo, caminhando já para o encerramento, esse projeto de lei também dispunha que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Aí tinha lá o parágrafo 5º, onde se lia o seguinte: a prática de qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica também não pode. O disposto neste artigo, que está lá em cima, envolve a prática de qualquer tipo de ação constrangedora, intimidatória ou vexatória. E aí, um outro problema. Pensemos na seguinte hipótese, em razão desse parágrafo, se ele fosse aprovado: qualquer homossexual poderia alegar que se sentiu constrangido, que se sentiu intimidado, que se sentiu em situação vexatória por um discurso, por uma pregação que condenava a prática homossexual. Então eu ouvi lá o reverendo Arthur falando que quem pratica o homossexualismo vai arder no lago de fogo e enxofre. Eu fiquei constrangido com isso. Eu fiquei psicologicamente mexido com isso. Eu me senti humilhado com isso. Passei vexame. E então, o reverendo Arthur, se essa lei fosse aprovada, ele então teria problemas na justiça. Se essa lei vier um dia a prevalecer, muitos disseram que isso seria uma ofensa ao direito constitucional da liberdade de expressão, do livre pensamento, da livre crença. Então a pessoa é livre para manifestar o seu pensamento, ainda que ele não agrade o público, ainda que ele não agrade a maioria, mas ele é livre para expor o seu pensamento. Nós queremos concluir aqui a nossa palestra chamando a atenção de todos para o artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. E lá diz o seguinte: constituem objetivos fundamentais, ou seja, basilares, da República Federativa do Brasil, inciso 4, promover, está lá em letras garrafais, o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Inclusive muitos juristas falam, nem precisava fazer uma lei especial para proteger os homossexuais, por quê? Porque a nossa própria Constituição já vai falar que é dever do nosso Estado trabalhar para o bem de todos. O Estado não pode superproteger ninguém e também não pode deixar de proteger alguém. O Estado, sem acepção de pessoas, tem que promover o bem de todos. No decorrer da história, desde a antiguidade e até hoje, a relação direito, homossexualidade e religião mostrou-se sempre conturbada. Contudo, amados, não será por meio do ódio, da discriminação, da matança, da violência, da intolerância ou da produção de leis que privilegiam uns em detrimento de outros que teremos uma solução para essas questões tão delicadas que nós estamos abordando aqui no dia de hoje. Mas eu creio que um caminho a ser seguido é o caminho do amor para com o próximo. Nada de privilégio para ninguém, mas vamos tratar o nosso próximo com amor. Nada de privilégio para ninguém, homo, hétero, bissexual, transexual, religioso, não religioso. A lei é para todos. Todos são iguais perante a lei. Todos devem receber a proteção estatal. Em um Estado laico e democrático, deve coexistir a liberdade de expressão homossexual, bem como a liberdade de expressão religiosa, de crença, de opinião, sempre dentro dos limites do bom senso e das lícitas manifestações. Os abusos, isto é, a ofensa aos direitos alheios, devem sim ensejar a atuação do Estado para coibi-los. Em um Estado laico e democrático, o direito de uma vida livre, digna, justa, segura e de bem-estar são direitos de todos os cidadãos brasileiros. E nós então terminamos por aqui.